Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Política TV, esse programa que é uma parceria da Carta Capital, da TV GGN do Luiz Nassif, do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Eu estou aqui num clima brando de outono, mas as informações, Nassif, Couto, é que vocês estão aí a quase 50 graus, é isso mesmo? Eu acho que a Fernanda Abreu lá e o Fausto Fawcett vão ter que atualizar aquela música lá, Rio 40 graus, para São Paulo 40 graus. Ou então Rio para Rio 60, né? Rio aí vai ter que... Ou então muda a outra, então pode fazer as duas, né? Mas uma versão paulistana da música e outra mantém a carioca, só que muda a temperatura, né? Porque o negócio tá terrível, né? Eu já tinha passado um calor semelhante no Rio, lá atrás, no final dos anos 80, que eu fui num julgamento lá que o Saulo Ramos estava fazendo, que eu saí do Amarelinho, peguei a primeira porta que eu achei lá, o restaurante, eu falei, tem ar-condicionado? Tem, então eu fico aqui, depois eu escolho. Mas ontem aqui em São Paulo superou, viu? Puta vida, olha, coisa braba. É por isso que eu falo sempre que o Springer, que é aquele cidadão que inventou o ar-condicionado, é o único cara que faria jus simultaneamente a 2 prêmios Nobel, né? O da Física e o da Paz. É isso. Aqui só com a base no ar-condicionado mesmo para a gente sobreviver. O negócio está difícil e, claro, quem não tem com ar-condicionado está sofrendo muito. Setembro e outubro foram de novo os meses mais quentes registrados. Julho já tinha sido, junho já tinha sido. É um ano atípico, mas também obviamente reflete aí o aquecimento global. Este aquecimento global que não existe, segundo o Milley, voltou a falar também sobre isso no debate. A gente vai tratar aqui da eleição argentina, mas antes vamos começar por outro assunto que anda muito quente. Nesses dias o Brasil conseguiu trazer mais uma leva de brasileiros que estavam retidos em Gaza. Eles chegaram ontem. O Lula aproveitou e deu uma subida de tom em relação mais uma subida do tom em relação ao que estava falando em relação a Israel. Disse que Israel também comete terrorismo. Lembrando que o Celso Amorim esteve na semana passada num evento na França, a convite do presidente Emmanuel Macron, e falou em genocídio. E nós estamos nesse momento em que os episódios da semana passada ainda repercutem. Tanto as posições e o encontro do embaixador israelense com o Bolsonaro e suas declarações ao longo do tempo, quanto também aquele post do Benjamin Netanyahu agradecendo o Brasil por ter liberado uma ação do Mossad aqui, nessa investigação que também anda muito complicada. Agora apareceu um pagodeiro também que seria militante, recrutado terroristas para o Hezbollah, ele que esteve em viagem no Líbano, que eu entendi, para tocar, mas são pontos dessa história que ainda é muito nebulosa, que tem trazido muito problema, mas ela se coloca ainda porque parte da esquerda continua reiterando a posição de que o Brasil deveria ter ou chamar o embaixador de Israel para uma conversa, ou até mesmo expulsá-lo, como, por exemplo, fez a Bolívia, que rompeu relações, ou como fizeram a Colômbia e o Chile. Eu já queria colocar, então, esse tema, Couto e Nassif. Essas declarações que o Lula e o Celso Amorim têm dado bastam? É preciso ter uma outra atitude em relação ao embaixador de Israel? O Brasil deve tentar manter uma posição que lhe permita participar dessa negociação de alguma forma, ser um ator, mesmo que secundário, nessa discussão? O que você acha, Couto e Nassif? Olha, eu acho que o Brasil, na realidade, não deve ainda, nesse momento, pensar em expulsar esse embaixador israelense aqui, né? Evidentemente, o que ele fez ali ao se reunir com o Bolsonaro, e mais do que isso, né, ao divulgar de forma tão ampla, né, aquela reunião, porque isso, evidentemente, foi a intenção principal, era fazer uma afronta ao governo brasileiro. Claro que nada impede que um embaixador, por exemplo, encontre lideranças da oposição de um país no qual ele atua como embaixador. Até fazendo aqui um certo paralelo com isso, só para dar um exemplo, aí até a gente está falando de uma situação em que o presidente, no caso, ainda estava no cargo e o outro não.
quando veio o presidente Marcelo, né, de Portugal, ao Brasil para uma visita oficial, naquela em que o Bolsonaro o havia convidado para um almoço, ele foi lá e visitou o então ex-presidente Lula. E o Bolsonaro, né, irritado com isso, o que fez? Desmarcou o almoço com o presidente português. Só que, na realidade, ao fazer isso, passou um baita de um recibo, evidentemente, e, na verdade, também fez uma afronta, porque havia convidado o presidente português para um almoço, e não há nada de errado no presidente português ou qualquer outro ir a um outro país e visitar uma liderança da oposição, que era o caso, né, naquele momento, do ex-presidente Lula. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser trabalhada com um pouco mais de cuidado, né? Não é um mero encontro. E veja, aí a gente está falando não do primeiro-ministro de Israel ou do presidente de Israel, a gente está falando pura e simplesmente do embaixador dele no Brasil, dele ter um encontro com o ex-presidente Bolsonaro. Claro que foi ali um jogo de criar uma tensão que, evidentemente, seria desnecessária, mas que me parece é uma coisa que esse embaixador, particularmente, e também o governo de Israel vem tentando criar com o Brasil já de um bom tempo. Ainda faria um outro paralelo, né? Os atritos que houve durante o governo Bolsonaro entre o próprio governo, os filhos ali do presidente e o embaixador chinês no Brasil. Né? E o governo Bolsonaro segurou a onda ali de não expulsar o embaixador chinês, porque, de novo, passaria um baita de um recibo. Então, eu acho que não seria inteligente, nesse momento, expulsar o embaixador de Israel, era dar muito mais valor a ele do que ele efetivamente tem, e era, na realidade, ao dar valor a isso, valorizar essas ações que ele empreendeu. Muito mais estratégico foi o quê? O presidente Lula receber os palestinos e brasileiros palestinos que chegaram aí nesse voo de repatriação da FAB, né, e aí se solidarizar com a população palestina, dizer o que disse sobre a política que Israel está promovendo ali na Palestina, que é uma política evidentemente genocida, de limpeza étnica, né, de destruição, né, de todo o patrimônio privado e público que existe ali em Gaza, até a segunda igreja mais antiga do mundo, Israel bombardeou, está produzindo morticínio de pessoas numa escala absurda, né? Você veja o número de crianças, de mulheres, que justamente foram referenciadas aí pelo presidente Lula na sua fala, que estão morrendo diariamente ali sob essa ação homicida, né, que o Estado de Israel promove na faixa de Gaza, que cá entre nós, não tem nada de autodefesa. Isso, na realidade, ataque, é uma forma, inclusive, de tentar incorporar, me parece, mais uma parte do território palestino ao Estado de Israel. Isso é uma coisa que até o Nassif, acho que depois pode também falar um pouco sobre isso, mas eu não faria isso, eu não tocaria nesse ponto. Até imagino que uma coisa talvez mais provável nesse momento, depois dessas declarações fortes que o presidente Lula proferiu ao receber esse pessoal que veio da Palestina, o governo de Israel, de repente, por exemplo, chamar o seu embaixador ao país, que é um gesto diplomático quando um país está insatisfeito, que está um pouco dentro do jogo, mas expulsar o embaixador, me parece, seria, na realidade, contraproducente. Silvio, só para colocar um ponto a mais na sua interferência, na sua intervenção, é que, obviamente, Israel atribuiu o Hamas, mas todas as indicações são de que o atraso na saída dos brasileiros foi um gesto de má vontade explícito de Israel em relação ao Brasil por conta das suas posições. Eu só queria colocar esse componente. É isso. Agora chama atenção aí o papel da CONIB aí, que é o Conselho, é a principal entidade representante aqui de Israel, dos judeus no Brasil. É um papel vergonhoso. Saiu criticando o Lula, porque o Lula comparou o massacre israelense ao Hamas, não podia comparar. Meu Deus do céu, não tem comparação, efetivamente. Você tem lá uma milícia lá que faz uma operação, que até hoje está mal contada aí, tem muitas versões e tudo, e um exército convencional que está arrasando uma região com 2 milhões de pessoas. Agora, a CONIB é vergonhosa, porque veja o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz uma entrevista com o Paulo Nogueira Batista Neto, tempos atrás. O Paulo criticou o Ilan Goldfan, é um judeu e tudo, e falou da influência dos banqueiros judeus nos organismos internacionais de banco, que é uma influência nítida, clara. Eu tenho uma biografia que eu fiz do Moreira Salles. O Moreira Salles, em 64, comprou o Banco Safra, a pedido do Safra, que tinha medo de que houvesse alguma desapropriação e tudo, e depois o Safra quis de volta, e ele vendeu porque ele se informou
com parceiros banqueiros nos Estados Unidos, falaram, olha, o Safra tem muito poder de influência aqui sobre os banqueiros judeus, você vai ter os negócios atrapalhados. Então, era uma afirmação que você podia até dizer, pô, não foi politicamente correto. A campanha que fizeram no Twitter foi vergonhosa. Uma campanha que 5, 6 entidades, é Conib puxando, e daí tudo quanto é aventureiro aí no meio, aquele cara que foi ministro Fernando Henrique, que se tornou lobista da Ambev, todo mundo aproveitando para tirar sua casquinha. Daí, quando você vê o Lotenberg foi um sujeito, você pega o Bolsonaro, declarou várias vezes não, que podemos perdoar o Holocausto, mas não esquecer. Tem várias manifestações quase negacionistas em relação ao Holocausto, e o Lotenberg, que é o presidente da Conib, contribuiu com a campanha do Bolsonaro, se ofereceu para ser ministro da Saúde do Bolsonaro, declarou que 90% da comunidade judaica era bolsonarista, ou seja, é um agente, então explicite isso. Eu fui num culto ecumênico aí na igreja de São Domingos, foi fantástico lá, tinha o rabino, tinha o pastor muçulmano, tinha o pai de santo, tinha o padre católico, foi uma coisa bonita ali. E muitos judeus democratas contra a guerra, tudo, mas com uma dificuldade imensa de perceber a diferença de dimensão entre o terrorismo do Hamas e o que está acontecendo com Israel hoje, com esse maluco desse Netanyahu, né? Então, e era algo que alimenta o antissemitismo. Quando você pega um imbecil, que nesse Caio Blinder aí e outros, atacando as pessoas que se compadecem com o drama palestino, isso aí acirra, isso aí é um sinal de arrogância que acirra o antissemitismo. E como o anti-islamismo também, né? Então, digamos, a grande dificuldade que a gente vai ter aqui, os democratas aí de todos os níveis, vai ser reduzir o grau de antissemitismo alimentado por pessoas que nem Cláudio Lotenberg e a Conib. Eu, Nassif, e até vamos dizer assim, um pedaço, um pedaço da comunidade judaica mais progressista, mais aberta, mais com espírito, e também escorrega, como aconteceu no caso do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti teve um evento em prol aí de um cessar-fogo em Gaza. Ele estava falando, perto dele apareceu alguém com a bandeira do Hamas, e aí um grupo que se auto-intitula sionistas de esquerda fez uma crítica muito feroz ao padre Júlio, sendo que, num momento, o padre Júlio justificou ou fez uma defesa do Hamas, apenas se alguém com a bandeira do Hamas do lado, e para ver o clima de contaminação. Lembrando, obviamente, dá para entender a frustração e mesmo os sentimentos mais fortes dos judeus por conta do massacre feito pelo Hamas e da forma violenta como foi feito. Agora, isso não justifica o que tem sido feito até agora. Nessa altura, Cláudio Couto, me parece que a guerra também, a guerra não, mas essa invasão de Gaza, a retaliação de Israel, melhor dizendo, entrou também naquele modo de já não faz mais diferença. Foi tanta barbaridade que a sensação, como acontece em outras guerras, é que já não faz mais, as pessoas já não sentem mais, estão anestesiadas. A opinião pública, nessa altura, já está ficando anestesiada. Você tem essa sensação de que depois de um mês e 15 dias, um mês e uma semana dos acontecimentos, a gente está entrando num modo em que Israel fica cada vez mais livre para fazer o que quiser, porque também já não há, a opinião pública mundial já não consegue também exprimir o que sente, embora a gente tenha tido em Londres uma grande manifestação pró-Palestina. Aliás, aconteceu em Londres, onde você tem um primeiro-ministro de ascendência indiana e uma ministra que acabou sendo agora afastada, de ascendência árabe, que disse que aquela manifestação era absurda porque defendia o terrorismo. Mas, bem...
Queria colocar essa questão, você também está entrando já naquele módulo da insensibilidade que beneficia só quem ataca, né? Não, isso, na realidade, eu não acho que a gente entrou ainda nesse ponto, eu até diria que a minha impressão, e não passa de uma impressão, é claro que se a gente tiver algumas pesquisas sobre o tema, a gente pode talvez ter algum dado mais consistente sobre isso, é que a gente ainda está no momento de crescimento da indignação. Acho que, inclusive, esse episódio que eu vi em Londres, né, essa grande manifestações que têm ocorrido em outros lugares, né, e mesmo um ambiente que você nota, por exemplo, né, circulando nas conversas, nas redes sociais e tudo mais, é ainda um ambiente, me parece, nesse momento, de compreensão da causa palestina, né, e de compreensão das atrocidades que o Estado de Israel historicamente comete, que não é só nessa guerra. Na realidade, essa guerra agora, ela é o ponto culminante de um longo processo que remonta pelo menos a 1948, só para a gente ficar por baixo, que piora depois de 67, né, e que depois só vai piorando, né, com a criação das colônias na Cisjordânia, com todas as medidas de apartheid que vigoram em Israel, ou seja, é tudo isso que a gente está vendo. É uma democracia do Oriente Médio, como gostam alguns defensores de dizer, mas é uma democracia com apartheid, quer dizer, democracia para os homogêneos, né? Democracia para os iguais. O maluco é que essa noção de democracia para os iguais era uma ideia de democracia defendida por ninguém menos do que Carl Schmitt, que foi ministro da Justiça do Hitler, né? Que era um brilhante ali filósofo, pensador, jurista e tal, só que era fascista. E mais que fascista, era nazista, que defendia que democracia de verdade para ele é essa que é só para os iguais, para os homogêneos, defendia que, inclusive, o heterogêneo tinha que ser excluído e, se fosse o caso, até eliminado. Me parece que é isso que o Estado de Israel faz em relação à população árabe-israelense, em relação aos palestinos em territórios que eles ocupam e não permitem que essa população tenha autodeterminação. E veja, isso está vindo à percepção cada vez mais clara das pessoas mundo afora. E acho que por conta dessa percepção mais clara que se dá mundo afora, o que a gente vai tendo é um crescimento da indignação, um isolamento, inclusive, no seio dessa sociedade civil internacional do Estado de Israel, né? Inclusive o próprio governo americano começa a ficar mais constrangido de manter esse apoio restrito a Israel do que estava, por exemplo, logo após o episódio, né, do ataque do Hamas. Então, o que a gente vê, na realidade, ainda não me parece que seja esse anestesiamento. Pode até ser que ele venha a ocorrer mais adiante, mas nesse momento não entendo que seja o que se verifica aí. Massif? A gente tem um quadro aí, aquela história da desumanização, né? Você pega o Ocidente, o que aconteceu no Afeganistão e no Iraque não eram com pessoas humanas que nem nós. Agora, quando você vê uma guerra dessa e vê um pai chorando, carregando o filho morto, vê aquela linha de pequenos corpos de crianças mortas, vendo crianças escrevendo o nome no braço para, se morrer, poder ser reconhecida, isso aí não tem propaganda ocidental que consiga contrapor, né? Quem viu uma cena dessa vai, para o resto da vida, ter essa imagem de Israel. O grande desafio é não permitir que essas loucuras aí se transformem no antissemitismo irracional aí, né? Saber mostrar a diferença entre o judeu e o sionista, mas à medida em que, digamos, as comunidades judaicas aí não fazem uma condenação mais explícita desse massacre, não adianta falar que queremos a paz, tá? A guerra hoje está nas mãos de Israel. Então, sem essa condenação explícita Netanyahu aí, esse antissemitismo vai graçar por todo o país. Já está graçando, né, por todo mundo. Aí é um horror. É um horror. Assim como o anti-islamismo também, né? Ontem o Netanyahu voltou a falar e nós só terminaremos, só pararemos quando o Hamas estiver eliminado, o que é um propósito, obviamente, sem sentido, sem possibilidade de ser alcançado, e só tem a ver com a ocupação. Agora, todo mundo fica pensando muito no que é Gaza. Gaza é uma gaiola, uma prisão a céu aberto. A gente precisa olhar também o que é a Cisjordânia. O Claudio Couto falou do apartheid. A Cisjordânia é um lugar onde os palestinos não podem andar por certas estradas. Tem caminhos próprios que passam por uma série de barreiras israelenses. Então, para você chegar ao as pessoas são submetidas a humilhações diárias, né? Diárias. E o que está Essas barreiras, acontecendo tanto agora, pelos soldados israelenses,
como pelos colonos das colônias ilegais. É bom sempre que se lembre que Israel tem criado sistematicamente na Cisjordânia. Aí o que virou, o que era humilhação, virou agora também mortandade, porque todo dia há um enterro. Aí basta olhar uma cena das manifestações quando você está levando um corpo para ser enterrado na Cisjordânia. É só olhar o rosto de quem está levando o cadáver. É óbvio que dali vai nascer alguma coisa, vai chamar Hamas, você vai chamar Jihad Islâmico, vai chamar alguma coisa. Dali vai nascer o ódio, ou vai ser realimentado o ódio. É impossível que as pessoas não entendam. É só olhar para a cara de quem está ali. Você vai deter isso como? É só você matar todo mundo, né? Só você matar todo mundo. Então, estamos nesse ponto. Olha, quando você pega a influência política e econômica da comunidade judaica aí, é imbatível. Você tem todo o sistema de informação. Tudo bem que você tem um interesse geopolítico americano no meio aí, que acaba interferindo também, né? Mas você tem todo o sistema de comunicação. Aí, eu entrevistei ontem lá um sheik aí, xiita aí, um cara muito interessante, fez o melhor discurso, né, nesse evento que teve lá em São Domingos, né? Ele foi entrevistado por uma emissora, daí fazem a pergunta para ele responde, daí o repórter fala, olha, vou te passar uma dica, essa resposta não vai poder entrar no programa, se quiser entrar, você vai ter que adaptar a sua resposta. Ou seja, você cria, é mais um sinal da falência de um discurso uma único. Censura, aí, isso? Uma censura, nítido. Aliás, e daí você pega, você quer aparecer dá prestígio, aparecer abre espaço, então você tem que falar o que nós queremos, né? Então é um horror, né? Agora, digamos, hoje você vê emissoras, a própria Globo News aí, abrindo espaço para uma certa liberdade dos seus comentaristas, aí, fora pontual, aquele povo lá que é Sardenberg, aquela é outra direita, aí não tem conversa, né? Mas tem aberto espaço porque não dá para fechar os olhos aqui. E as redes sociais permitiram isso aí. São imagens muito chocantes, né? Muito, muito chocantes. Uma criança escrevendo o nome no braço aí, para, em caso de morte, poder ser reconhecido. Agora criaram uma senha nova lá para identificar, e que perderam os pais. Então você vê, não tem, olha. E daí eu não sei se tem precedente, depois do Holocausto aí, se tem um precedente de um genocídio tão amplo assim, tão cruel que nem esse aí, né? E o problema, essa história que você contou aí do imã, ela remete a uma questão, né? Você acaba produzindo um debate que é completamente assimétrico, né? Em que aqueles que, vamos dizer, defendem um dos lados desse conflito, ou a situação daqueles que estão de um dos lados desse conflito, tem portas abertas para dizerem o que bem entendem. Enquanto que o lado de quem tem uma perspectiva distinta e oposta a essa sobre vários aspectos, ele é manietado, é censurado, não pode ser dito, né? E veja, não está se falando aqui de discurso de ódio, não se trata disso. Trata-se, na realidade, de mostrar os fatos que efetivamente aconteceram, apontar as responsabilidades, né? Mostrar que quando você tem um Estado, e acho que uma coisa que o Nassif colocou logo na primeira fala dele, com um exército convencional agindo dessa forma, isso evidentemente, porque envolve uma responsabilidade muito maior, acaba tendo também uma gravidade muito maior do que quando essa ação é perpetrada por um grupo que não é o Estado, que não tem um exército convencional, que, claro, tem que ser responsabilizado pelos crimes que comete também. Mas o outro lado, por ser um Estado com reconhecimento internacional, com assento na Organização das Nações Unidas, tem que ter muito mais responsabilidade, tem que agir com muito mais cuidado. Porque não dá para você exigir do outro isso. Não vai. Se é um grupo terrorista, ele vai agir como grupo terrorista, né? E você não pode punir a população inteira porque há um grupo terrorista que está no meio dessa população. Mas os palestinos votaram a favor do Hamas lá atrás. Bem, e no Brasil votaram a favor do Bolsonaro. Né? E na Alemanha votaram a favor do Hitler. Né? E votaram no Netanyahu em Israel. Ou seja, o eleitorado faz besteira de tempos em tempos.
Né? Agora Mas você vai punir essa população com a morte porque ela votou errado, é isso? Porque é isso que parece que tem alguns por aí defendendo. Mas é gozado. Eu tive na terra da mãe do Couto. Sua mãe ou sua sogra, que é de Guaranésia? Minha sogra. Sua sogra. E daí De estava numa Guaranésia. discussão lá, um defensor Pratinha. público lá. Pratinha ainda. Uma vez eu fui com a Eugênia num jantar de advogados e uma advogada perguntou, mas de onde você é? Ela falou, nem adianta falar que você não vai saber. Pode falar, eu sou de Guaranésia, e advogado, eu sou de Pratinha, que é um distrito de Guaranésia, 4 perto de onde? Então, minha sogra é de Pratinha. Olha só. Então, mas fala que é de Guaranésia, né? É a grande Guaranésia. Trabalho que, inclusive, Poços de Caldas, parece. Eles falam que a grande Guaranésia é de passo a passo. Então, mas o defensor público defendendo, não, Israel fez, se o Hamas fez aquilo, lá Israel tem o direito. Falei, cara, você é defensor público, sou defensor público. Se um PM, se um sujeito sequestra uma pessoa, a PM vai lá e mata o sequestrado, o que acontece? Está ferrado. Falei, pô, esse princípio que você aplica aqui, você não vai aplicar em relação ao genocídio, né? Então, digamos, a maneira exatamente igual. Com senso comum. Ótima comparação. A gente está recebendo aqui... E a ação de Israel em Gaza, só me permita mais uma comparação nessa mesma linha, ela é comparável a isso que nós vemos periodicamente da polícia que sobe o morro, entra na favela e sai matando todo mundo indiscriminadamente porque algum bandido que vive na favela ou que se esconde lá matou um policial. É a retaliação coletiva. Né? Porque vive no mesmo lugar. Mas nessa então altura, é a mesma coisa. Nessa altura, Israel, me parece, só tem... Porque tem repetido com tanta ênfase, que parece que tem restado só esse argumento, o Hamas usa o povo palestino como escudo humano. Tá, então você mata o escudo humano porque ele é escudo humano, é isso, né? Então está legitimado matar o escudo humano. São 2 milhões de escudos humanos, nós temos 2 milhões de integrantes do Hamas, é isso? Mais ou menos, que todo mundo é escudo. Isso é cínico, né, esse argumento. E mesmo que use, então você tem que ser mais cauteloso ainda e mais cuidadoso na sua ação. Não justifica aí. Vou ler alguns comentários aqui que chegaram. A Márcia Boss. Agora dá para o governo endurecer sua posição em relação ao genocídio de Israel ao povo palestino. É o Brasil assumir seu protagonismo na América Latina. A Nama Stutz. PF pisou na casca de banana jogada por Israel, no caso aí da célula do Hezbollah. O João Gabriel Rempel. O governo deve expulsar o embaixador de Israel. Não podemos ser cúmplices do governo genocida. O Alan Ruben. O ataque do Hamas não exime Israel de suas responsabilidades. O Aristóteles Barros da Silva. Expulsar o embaixador safado e junto o capitão Cloroquina e Quetais. A Bolsonaro provavelmente pode morar na Argentina daqui a pouco. A gente vai falar disso em seguida. O Francisco Veras. Ou mais não, um gol do Lula. Orgulho do Brasil. O Carlos Almeida. O Nassif fala tanto causa de Guaranésia que parece a Macondo brasileira. É isso aí, Nassif. Guaranésia é a Macondo do Brasil? Fala aí, ô Nassif. Não é Macondo, mas tem Chancliche lá, né? Que se eu falava de Poços, era uma cidade mineira, pequena e tudo. Depois Poços cresceu, virou uma cidade tem. Foi a única cidade do sul de Minas e o Lula ganhou com o dobro de votos de Bolsonaro. Só que era 4 mil ou 2 mil, né? Então, mas já é importante. A Ana Amaral... das mineiras. E a gente tem um pacto que ela pode contar só um minuto. A Ana Amaral pergunta como o governo deve reagir à afronta desse embaixador. Eu acho que o Cláudio Couto explicou isso um pouco no início, mas acho que, pela posição que o Brasil quer também desempenhar no cenário global, acho que um rompimento não cabe. Além de tudo, você participar da discussão lhe permite também fazer a crítica. Uma coisa é você estar participando das reuniões e dando opinião, a outra é você opinar de longe, como nessa altura faz a Bolívia, ou o Chile até, ou a Colômbia. Não são relevantes no jogo. E tem uma outra etapa do que pode ser essa relação, né? Dependendo da circunstância, já falei, né? Acho que não se pode ficar passando recibo
desse encontro do embaixador com o Bolsonaro, até porque, a rigor, não há nada de errado do embaixador encontrar uma liderança política de oposição. Ponto. Ah, mas o Bolsonaro é diferente. Não. O Bolsonaro a gente sabe que é diferente, mas o fato é que até outro dia foi presidente do país e mantinha relações, inclusive, com a Embaixada de Israel, que eram relações muito fluidas, vamos dizer assim. Mas, em princípio, não tem nada de errado do encontro. O problema, a gente sabe, foi a maneira como esse embaixador quis promover isso para afrontar o governo. Então, deixa quieto no canto, não dá muita importância, não enche essa bola. Agora, se esse embaixador vier mais à frente e tiver declarações, tiver posicionamentos mais complicados, mais agressivos, se houver inclusive posicionamentos agressivos do governo de Israel em relação ao Brasil, tem uma outra ferramenta que está ainda no cardápio da diplomacia e que, digamos, antecede essa situação de uma eventual expulsão do embaixador, que é chamar o embaixador, convocar o embaixador para uma consulta. Você chama o embaixador para uma conversa do Ministério das Relações Exteriores para expressar insatisfação com algum tipo de posicionamento, seja dele, seja do próprio governo de Israel. Então, vamos seguir o script, né? Acho que existem diversas etapas que têm que ser respeitadas antes de tomar uma adesão tão drástica quanto essa, que, claro, compromete, inclusive, a capacidade do Brasil de se colocar aí como um eventual mediador, como um interlocutor que permita encontrar alguma saída, ainda que, enfim, será sempre insuficiente, mas alguma saída que seja para esse conflito tão bárbaro que ocorre ali, promovido por Israel. Agora, vamos dar um passeio aqui pela vizinhança. Eu falei que o Bolsonaro talvez tenha a oportunidade de morar aí. Vai falar, Nassif? Diga. Sua conexão estava cortando um pouco. Esse papel de mediador do Brasil, a maneira como parte da imprensa ataca, eles pegaram essa dificuldade que o Brasil enfrentou para tirar os brasileiros lá de Israel, lá da Palestina, para dizer que é em risco. Mas não é risco. E mencionam aquele caso do Irã, com os Estados Unidos, em que o Lula atuou a pedido do Barack Obama, para conseguir que o Irã entrasse aqui naquele acordo de limitação de arma nuclear. E, no meio do caminho, de alguma maneira, pegou mal nos Estados Unidos, o Obama tirou o corpo e deixou o Lula com a brocha. Mas ali foi uma atuação ligada diretamente a uma parceria com o Obama, né? Então, você tem essa mania de pegar detalhes e a partir daí tirar conclusões que está colocando a segurança do Brasil em risco. O grande potencial... É o viralatismo, né? Lembrando que é o viralatismo, lembrando que o acordo com o Irã, as bases do acordo do Irã depois serviram para os Estados Unidos chegar a um acordo com o próprio Irã. Sim, mas é impressionante. Aquele negócio, você quer criticar o Lula? Você critica o Lula, mas pelos motivos certos, né? Dentro da dimensão dele. O Lula hoje é um ator internacional. Ele tem uma dimensão hoje de um dos poucos estadistas internacionais. Então, dentro dessa dimensão, critica os erros dele, mas não, eles querem trazer o Lula para o nível deles. Aí o Lula nem consegue, Nassif, explicar qual seria a vantagem de um alinhamento automático com os Estados Unidos. Ninguém consegue explicar. Claro. O Bolsonaro fez isso pelo menos com o Trump, e deu no quê? O que se ganhou? Além de um posto para um general no Comando Sul. Fora isso, o que o Brasil ganhou? Você pega os grandes feitos brasileiros, foi explorando a disputa entre nações. Foi explorando a disputa entre Estados Unidos e Alemanha. Lá atrás foi quando começa a Guerra Fria, que os Estados Unidos permitem o Plano SALT, todos aqueles planos que dão início ao BNDES, a industrialização brasileira. Ou seja, isso aí não é uma característica da diplomacia brasileira, que é algo que vem desde lá de trás. Sabe, quando Tamandaré queria destruir o Paraguai, e o Barão do Rio Branco falava, não tem que destruir o Paraguai. Então, digamos, é uma tradição, mas aqui o grau de analfabetismo, são os filhotes da Guerra Fria, são todos caras da nossa idade, um pouco mais novo, Tamandaré poderia ser comandante das forças navais israelenses, né? A lógica é essa. Sim. Então, não tem jeito, rapaz. Sabe, essa visão da diplomacia, que é uma das coisas mais sofisticadas e mais permanentes do Brasil, mais permanentes.
Nós tivemos aqui no governo Geisel aqui uma diplomacia independente, com o Juscelino, a tentativa de operação pan-americana. Quando entra o Lula, eu lembro que eu tinha um conhecido com acesso ao Departamento de Estado americano, falava, mas eles não conseguem entender. O Departamento de Estado querendo colocar o Brasil como representante máximo dos Estados Unidos em todo o Sul aqui, e o Lula teimando em fazer política diplomática autônoma. É complexo de viralatismo mesmo, né? Bom, nós sobrevivemos à diplomacia do Bolsonaro, quer dizer, o Itamaraty sobreviveu à diplomacia do Bolsonaro, depois disso... Diplomacia do Bolsonaro é quase um oxímoro, né? É isso. Assim como o governo Bolsonaro é outra expressão meio autocontradditória, né? Bem, mas por falar nisso, estamos aí chegando, hoje, nesse domingo, teremos o segundo turno na eleição da Argentina, uma apreensão tremenda. No domingo passado tivemos um debate, todas as interpretações na mídia, inclusive na mídia argentina, que está naquela da escolha difícil, foram favoráveis ao Massa, né? Sendo que o Massa deu um banho, para saber se isso vai ter efeito. Olhando aí um conjunto de 13 pesquisas, 9 delas apontam o Milei em primeiro, uma margem, dentro da margem de erro, né? Em votos válidos, em geral, 52-48. Então, Cláudio Couto e Nassif, se a gente fosse fazer uma aposta aqui, qual seria? Olha, eu lembro da loteca, que tinha a história da coluna do meio, né? Que era uma solução, ou às vezes o triplo, né? Que você podia fazer quando você não sabia o que ia dar, e aí você tinha lá umas opções de triplo. Né? Se você jogava Bragantino e 15 de novembro, a única solução era marcar triplo, né? Exatamente. Eu acho que a gente está numa situação assim na Argentina, embora me pareça que se o debate teve algum efeito eleitoral, ele claramente vai ser favorável ao Massa. E um dado, né, que eu acho que é importante mencionar, que vi esses dias no noticiário, que esse debate, que é um debate, primeiro, que era obrigatório, né, faz parte, o que não me parece uma má regra, não, gerado pela TV pública e com permissão de retransmissão por todos os outros meios, né, inclusive, estava no começo ali, a Globo News estava transmitindo, mas estava aquela tradução simultânea, que atrapalha mais do que ajuda, ainda por cima espanhol, né? Fui lá, peguei no YouTube e deu para acompanhar melhor. Né? Se alguém for lá no YouTube, inclusive, se quiser, pode legendar, né, automaticamente, não ao vivo, mas depois consegue legendar e ver o que foi dito ali, se tiver alguma dificuldade. Mas foi um massacre. Foi um massacre, e esse debate, é por isso que eu ia falar isso, teve uma audiência maior do que a da final da Libertadores, na Argentina. O que mostra que foi um debate de imenso alcance. O eleitorado está realmente interessado em acompanhar essa eleição, em participar dela. Então, eu imagino que existe, sim, chance aí do Milei se sagrar vitorioso numa lógica de um voto que, evidentemente, é um voto que tem um elemento de medo. Né? Aliás, não à toa, aliás, o Massa tem chance. Eu falei Milei, né? Foi um ato falho aqui. Mas eu acho que o Massa tem chance de vencer, né? Porque o Milei, na realidade, não à toa, ele ficou o tempo inteiro batendo na tecla de que as pessoas não têm que ter medo. Claro que tem que ter medo. Né? Quando você tem um lunático querendo se eleger presidente, um sujeito, e isso foi uma boa lembrança ali que o Massa fez no debate, sujeito que não passou no exame psicotécnico para trabalhar no Banco Central. Veja só, né? Uma coisa que às vezes a gente fala um pouco em tom de piada, né? Fulano não passa no psicotécnico. O caso do Milei, é isso mesmo, ele não passou no psicotécnico. E por isso não continuou. Ou seja, já tinham detectado que era um sujeito com problemas psíquicos sérios que não poderia trabalhar como estagiário no Banco Central. Imagine o presidente da República. Então me parece que muitos dos argentinos que acompanharam esse debate, essa informação está circulando bastante, viram o desempenho de um de outro, viram a inconsistência das propostas que o Milei levanta, que elas não param em pé, né, que elas são muito facilmente derrubados quando você tem a oportunidade de um contraditório, né, que foi evidentemente o que aconteceu ali. Eu acho que existe sim a chance de uma certa reversão desse cenário que várias pesquisas mostram, mas aí o ponto né, são muitas pesquisas, mas quais são as mais bem feitas, né? E aí eu acho que a gente tem que olhar pelo menos quem conseguiu prever melhor, por exemplo, o resultado do primeiro turno, e aí observar essas pesquisas para ver se essas pesquisas estão indicando vitória de um ou de outro, sobretudo
na reta final. O problema é que tem agora um momento de silêncio, né? Também que você não. dando novas pesquisas, mas eu acho que o debate ele pode sim produzir um efeito significativo daqui até o dia da eleição. Aliás, depois, Nasci, eu queria ouvir o Nasci, mas depois eu queria que você comentasse sobre isso, Cláudio Couto, que é justamente, essa me parece uma medida que parece favorecer o eleitorado, mas para mim não favorece, que é essa coisa de proibir divulgação de pesquisas uma semana antes do pleito. Mas, Nassif, desculpa, diga lá. O que está acontecendo na Argentina e com as lideranças latino-americanas aí é aquela falência total do centro-direita. Né? Esse apoio ao Milei aí por parte do Vicente Fox. O Vicente Fox surge nos anos 90 no México como se fosse um modernizador da gestão lá. Ele pegava até essas empresas de seleção de executivos para indicar ministro. O próprio escritor lá, aquele reacionário, mas o Macri também, de uma maneira geral, que você vê, é o mesmo que ocorreu no Brasil, que foi um esvaziamento completo do centro-direita, aí, e adesão a essa radicalização. Então, o que ocorreu aqui com o Serra, aqui, com a Aécio, com o PSDB, e que acabou com o PSDB. Né? Então, quando você olha os latino-americanos, você tem partidos de esquerda, o peronismo nem sei se é de esquerda, de direita, tem ali é um caso à parte. Balaio de gás, é um balaio de gás. Essa aposta na maluquice aí virou... Tá vendo aquele Chico? O Chico não representa nada, né? Mas aquele que era assessor do Fernando Henrique. Tem que ser o Milei mesmo para acabar com essa corrupção da esquerda. Ou seja, aquele mesmo sentimento de teoria conspiratória, de fantasia que pega aí... O Graziano falou isso? Reza para Peneira. O Graziano falou isso? Colocou no Facebook isso aí. Nossa, isso então, porque ele é um sujeito que depois de apoiar o Bolsonaro deu uma de arrependido, né? Então ele é um cara que acha que cometendo o mesmo erro 2 vezes, na segunda pode dar certo, né? Mas ele comete esse erro há muito tempo, ladeira abaixo ali há muito tempo, né? É impressionante. Nossa, ele foi o primeiro que partiu para essa criminalização do MST lá atrás. Ele é um horror, ele nem parece filho de quem foi lá, que era um sujeito até arejado aí, embora ministro da ditadura, né? Mas então é isso aí. E daí você pega o discurso do candidato, do cara que está se colocando como candidato da terceira via, que é o Luiz Roberto Barroso, e ele fala: centro-direita abriu para a ultradireita as pautas conservadoras, precisamos recuperar. Tá fogo. Eu estava vendo o Luiz Felipe Dávila defendendo o Milei, aquele Hélio Beltrão Filho defendendo o Milei. Gente, é muita piração. É muita piração. De quem não conseguiu desenvolver um programa mínimo palatável para a população. Então, qualquer coisa vale. Circo, gladiador matando outro. Loucura, viu? Não, aliás, o Cláudio Couto levantou, ia fazer um comentário. Talvez o fato do Milei não ter passado no exame psicotécnico no BC o leve a ter proposto: vamos fechar o BC, é uma vingança. Não foi aprovado, vou fechar esse negócio. Agora, Nassif, na América Latina, mas também, eu diria que também na Europa, né? Aliás, é o grande problema do mundo hoje, é que não é mais uma centro-direita, né? Ela não consegue mais se colocar como uma alternativa civilizada, ela fica rendida ao extremismo de direita. E aí, nas suas várias vertentes, ou é xenofobia, ou esse tipo de loucura do Milei. Agora, só um comentário rápido aqui que eu queria deixar o Nassif falar, porque eu não gostaria de deixar passar essa. Não. Eu falei da escolha difícil no caso do Clarim, mas agora quer dizer que o Estadão aqui continua também batendo recorde, porque o Estadão consegue chamar o Milei de libertário. O Estadão só se refere ao Milei como libertário. O que é um herói? É isso? Uma espécie de Mandela da outra direita. O que é o libertário Milei? Mas... Olha, fazendo uma leitura benévola, né, do uso dessa expressão, me parece que o que eles estão querendo é usar aquela ideia do libertarian, né, americano, que são, na realidade, esses ultraliberais, ultra no sentido que é muito além, né, do liberalismo, para certas coisas, né? Para certas coisas. Alguns são para todas. Mas, enfim, que é, na verdade, um certo anarquismo, um anarcocapitalismo. É isso que até descreve. Mas
vamos dar o nome às coisas, né? Estamos falando de um candidato de extrema-direita. É disso que se trata. Esses outros termos todos camuflam o que realmente tem aí, que é um extremista, né? Bem, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta da Adélia, que está nos acompanhando. Voltando ao caso de Gaza, ela pergunta, tem alguma perspectiva de cessar fogo na faixa de Gaza? O que você acha? Eu acho que não há nenhuma perspectiva de cessar-fogo. Primeiro porque não interessa a Israel esse cessar-fogo, interessa para Israel, né, seguir na escalada dessa violência contra Gaza. Né? Houvesse qualquer sinalização nesse sentido, ela já teria sido dada, e não houve. Né? Muito pelo contrário, que a gente vê uma persistência nessa ideia de que promover o massacre humano em Gaza é parte do jogo, é efeito colateral do jogo. Eu entendo que é muito mais do que efeito colateral. Na verdade, é objetivo. Né? E é claramente isso que está sendo feito. Você está fazendo ali uma punição coletiva de uma população, porque na realidade é assim que o Estado israelense historicamente enxerga a população palestina. Então, não dá para imaginar que até a gente esteja falando aqui de pura e simplesmente efeito colateral. Então, quem pensa assim, não vai promover cessar-fogo. Né? A não ser que você tenha uma brutal pressão internacional, que também não está acontecendo. Você tem uma mobilização na sociedade civil internacional, mas você não tem ação de estados, né, com o propósito de fazer que Israel retroceda em alguma medida. Então, infelizmente, eu acho que o cessar-fogo hoje é uma coisa muito longínqua, né? Está muito fora daquilo que está à disposição das alternativas que estão postas hoje. Voltando aqui, então, ao ponto da Argentina. Quer dizer, o Milei, obviamente, quando você vê o debate, você vê que o Milei não tem consistência nenhuma, você não sabe nem qual é a proposta dele. Você acha que numa vitória dele, ele entregaria essa gestão ao grupo do Macri? Ou você acha que ele vai querer fazer alguma coisa tão disfuncional como fez o Bolsonaro? O que você imagina? Olha, o Milei me parece, eu posso estar enganado, mas ele me parece alguém com um perfil diferente do Bolsonaro sobre um aspecto, né? O Bolsonaro é um presidente que abdicou de uma série de questões no seu governo, sobretudo, por exemplo, na economia. Não é à toa que tinha a história do posto Ipiranga, né? Ele falou, olha, eu não vou me ocupar disso, vou entregar a economia para um economista neoliberal e ele faz o que ele bem entender. Né? Foi isso que ele fez. Assim como ele abdicou de liderar uma coalizão no Congresso. Não fez isso. Quando a coisa começou a ficar perigosa, ele resolveu, digamos, buscar um aliado no Congresso, que foi o Arthur Lira, e aí a coisa funcionou, né? Nassif. Quando a gente pega o ponto central das crises latino-americanas, especialmente a crise argentina, sempre entra aqui as tais políticas de austeridade. Eu publiquei hoje um artigo de 3 pesquisadores da Universidade de Cambridge, onde eles analisaram aí 168 eleições desde 1980, e eles mostram como que foram as políticas de austeridade que levaram aí à desmoralização dos partidos tradicionais e ao aparecimento de partidos pequenos aí com ideias esdrúxulas. Isso aí reforça, digamos, os trabalhos da Clara Matei sobre as políticas de austeridade. E eu não sei se eu falei aqui na última reunião, nós tivemos aqui no GGN colaborando durante anos aí, o André Araújo, que 15 anos atrás publicou uma obra fantástica, uma referência aí sobre como que a financiarização levou às políticas de austeridade que mataram o crescimento, o potencial de crescimento dos países. Né? Então, digamos, esse estudo, até coloquei, para mostrar como que... e é importante para o Lula entender também, né? Essa questão de... E daí a gente entra no grande nó da América Latina, e não só da América Latina, que é essa subordinação total a um receituário ideológico de financiarização, colocando toda a política econômica nas mãos de câmbio e política fiscal, tendo como único objetivo e consertando os males aí desse livre fluxo de capitais. Né? A Argentina não conseguiu se livrar disso, o FMI atuou com o Macri, dando um super empréstimo que garantiu o final do governo Macri, explodiu no governo seguinte. O Lula está nessa armadilha das políticas restritivas, aí, com arcabouço fiscal. E você tem uma falência, digamos, de todo o Ocidente aí, em função da maneira como essas políticas se multiplicaram. Elas avançam do direito, tornaram a Europa um continente insignificante,
sempre a reboque dos Estados Unidos, mas você tem aqui o Brasil inteiro discutindo se fizer um déficit de 0,25, se vai acabar o Brasil. Nem diz o editorial da Folha, tudo do Brasil em jogo. É impressionante essas fases de transição, como que você fugir dos temas antes, né? Agora, o que aconteceu no Brasil nesses anos todos, a gente teve uma crise econômica, mas também vive uma crise de inteligência, não é de hoje, né? E ela não se corrige, né? Porque a gente continua todo mundo preso, e como na história, vocês ressaltaram bem a história, que você só pode manifestar uma opinião, no caso da Israel-Hamas, se ela for favorável a um lado, senão você é bloqueado, isso é muito nítido, há muito tempo na discussão econômica. Na verdade, os meios de comunicação hoje são uma espécie de latifúndio de um pensamento único. A gente sabe disso há muito tempo, né, Nancy? Você que está nessa luta, e a Carta Capital nem se fala também, para tentar... A gente acabou de ter um manifesto agora a favor de uma discussão de que o déficit zero talvez não seja a única solução. Tem lá os economistas sempre assinando, mas não vai longe, porque a discussão toda acaba sempre girando em torno dessa história do déficit zero. Eu só queria falar que essa degradação do mundo está se estendendo também, e eu queria só relatar aqui rapidamente o que tem acontecido, porque eu estou aqui em Portugal, e parte aqui do mundo bem pensante aqui português, os portugueses que se dão em alta conta, eles acham que são muito diferentes do Brasil, né? Afinal, estão aqui, são da Europa. Portugueses de raça, como disse aquela senhora. São europeus, primeiro. Raça europeia. Né? Essas coisas não acontecem, mas acontece, né? O que a gente viveu nessa semana aqui em Portugal foi um ensaio do lavajatismo. É uma das coisas mais grosseiras e mais perigosas que eu já vi acontecer, e aqui, pelo menos, está se corrigindo um pouco mais a tempo, em teste, se corrigindo que o mal já está feito. Mas vamos lembrar, uma semana atrás, o Ministério Público fez uma denúncia que levou à renúncia do primeiro-ministro de Portugal. Em uma semana, você descobriu que eles erraram nomes de personagens, atribuíram ao Antônio Costa conversas que se referiam ao Antônio Costa e Silva, que era o ministro da Economia. Erraram nas portarias. Conversa X resultou na edição de uma portaria que beneficiou a empresa. Não era na mesma data, não era a mesma... A portaria em questão não versava sobre o assunto. Erraram valores, erraram datas. Ontem, o juiz de instrução, que aqui funciona esse modelo que o Fux tenta proibir no Brasil, que é o juiz de instrução e o juiz depois do julgamento, tem duas coisas, mas já no juiz de instrução, que seria o Sérgio Moro do caso, ele já descartou a corrupção como tema central e também descartou uma relação mais direta do ex-primeiro-ministro Antônio Costa com qualquer tipo de malfeitoria que possa ter sido cometida. Mas o fato é que caiu o governo, se chamou uma eleição, e ontem saiu uma pesquisa. O Partido Socialista tem 26% das intenções de votos, se a eleição fosse agora. O PSD, que é o tucanato aqui, tem 25%, que em tese será o maior beneficiário dos acontecimentos, e o Chega, o bolsonarismo, saiu de 8% para 17%. É isso que está se vivendo aqui. A eleição é 10 de março. Vão para o Chega. 10 de março a eleição, talvez até lá o PS consiga reverter um pouco o jogo, mas o fato é que você criou do nada, mais uma vez, as corporações não eleitas interferindo no poder político. Aconteceu aqui. Mas as pessoas acham que não. E aqui o discurso ao contrário do Brasil, que tem uma disputa e que você aponta a politização da justiça, aqui não. Aqui a política da política, o que é da justiça, o que é da justiça. Sem notar que essa interferência está cada vez maior e está na base desse modelo. Só para dizer que assim, é um fenômeno mundial que também se perpetua. O lavajatismo criando o bolsonarismo, vamos dizer assim. Eu queria agradecer quem nos acompanhou até agora. É pena de não ouvir as últimas intervenções do Nassif. Fica para a próxima semana. Cláudio Couto, quer acrescentar alguma coisa? Faltou algo? Não, quero acrescentar que é importante ter um bom equipamento para participar desse tipo de coisa. É isso. Tá bom. Bem, até a próxima, Couto, quem nos assistiu. Até lá. Até mais. Um abraço, pessoal. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim,
o cientista político Cláudio Couto.